Bom dia, meus queridos, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Afinal, qual será o horário que vocês vão assistir a essa aula, né? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa segunda aula virtual, aula online, virtual, enfim. É necessário esse tempo de preparação online para a gente não perder o ritmo, principalmente em redação. Estou recebendo as redações de vocês, ainda essa semana já começa a dar retorno. Mas dizer o seguinte, a saudade já está batendo forte. Mas vamos lá. Hoje a gente inicia fazendo uma revisão. Eu recordo-me que na aula do terceiro B, a gente falou diretamente sobre esse conteúdo da aula 7, mas na aula do terceiro A a gente apenas deu uma introduzida. Então é a revisão geral da aula 7. O tema da aula 7 é uso eficiente dos textos de apoio. Que são os textos de apoio, os textos motivadores que vocês utilizam nas propostas de redação. Vejamos, o texto é motivador, não é texto copiador, porque tem alunos, tem candidatos, especialmente no Enem, que pegam parte realmente dos textos de apoio, dos textos motivadores, e colocam no seu texto dissertativo, na sua produção. Isso é chamado de plágio. E por ser plágio, ele não conta nem como pontuação, nem tampouco como linha. Então o texto, ele serve de apoio, embasador para aquilo que você vai elaborar no seu texto dissertativo. As ideias centrais do texto, elas devem ser aproveitadas na sua produção, mas não copiar aquilo que está posto lá no texto. Ok? Professora, mas se for um dado, se for uma informação importante, se for uma citação, você pode até fazê-la. No entanto, vai depender muito da argumentação que você coloca sobreposta a essa informação para poder elucidar aquilo que você quer transmitir, ok? Lembrando que o que foi copiado, seja dado, seja qualquer outra coisa, ele não conta como linha, porque não é informação sua. Ok, gente? Então, era mais assim uma revisão com relação a isso. Lembrando que os textos, eles não podem ser esquecidos. A ideia central dos textos, elas não podem ser esquecidas, porque os examinadores vão avaliar o seu texto de acordo com o que mostrou a proposta principal. E a proposta principal mostra claramente o que está contido nos textos. Beleza? E aí a gente passa para a aula 8. Essa aula 8 é o gargalo de muita gente. A pior parte do texto, professora, é a introdução. Como é que eu inicio a introdução? O que é que eu vou falar na introdução? O que é que eu vou colocar na introdução? Então, é justamente o conteúdo da aula 8, os tipos de introdução. Nós temos a introdução básica, normal, que é a geral. Nós temos a introdução básica com enumeração, introdução básica com interrogação e a introdução básica com definição ou contextualização. Nós vamos falar de cada uma delas. Mas eu gostaria de frisar, antes de começar a falar sobre ela, o seguinte. Você não pode, em hipótese alguma, iniciar a sua introdução com os velhos, queridos amigos clichês. Nos dias de hoje, atualmente, hoje em dia. Por quê? Quando você coloca o verbo no presente, você já está dizendo o que é atualmente. Você já está dizendo o que é atualmente. Você já está dizendo o que é hoje em dia. Você já está dizendo o que é nos dias de hoje. Porque o verbo no presente, ele traz essa ligação com a atualidade. Certo? Um detalhe importante também é qual palavra eu devo iniciar a minha introdução. Depende muito, gente, da temática que se apresenta. Mas se você usar o verbo impessoal, é sabido que é preciso ressaltar esses conectivos, eles vão mais para o desenvolvimento. Ele não vai entrar na introdução, tá? Agora, observa-se, percebe-se, aí já se encaixa mais porque é bem pessoal, ok? Então, a primeira introdução, o primeiro tipo é a geral, né? Ela é a introdução básica, que ela apresenta-se a tese a ser defendida e o assunto sobre o qual o texto será desenvolvido de forma direta. E aí eu gostaria que, não coloquei nos slides para não ficar
muito maçante, mas eu gostaria de pontuar alguns exemplos. Nessa questão da introdução básica, você não vai ter a problemática de forma destrinchada, como alguns outros tipos vão aparecer. É a direta. Você vai fazer um resumo, certo, do tema, que é justamente a tese, e colocar o assunto lá que vai ser defendido. Ou seja, nesse momento você já apresenta também o seu ponto de vista, mas ele não vai ficar tão claro como nos outros tipos. Esse é mais geral, ele é bem mais direto. Um exemplo é o seguinte: como vocês têm aí no livro de vocês, o tema existe racismo no Brasil, que é um questionamento, né? O preconceito racial é tema recorrente de discussão, embora não se possa comparar na magnitude ao observado em outras regiões do globo, tais como os Estados Unidos e na África do Sul, durante o Apartheid. Aí vejam que aparece bem focada a tese, tanto é que está em negrito. Tal prática ainda persiste no Brasil, disfarçada, algumas vezes sob a forma de desigualdade social. Então, o foco aí dessa introdução é justamente o contexto da desigualdade social. Por isso que ele diz, desenvolvido de forma direta, certo? Então, essa é a introdução básica. Aquela que você vai expor realmente a sua tese, já colocar o assunto e partir para o desenvolvimento e argumentá-lo. Já a introdução básica com enumeração é uma das que a gente mais utiliza. Por quê, professora? Porque é justamente aquela que vai aparecer alguns elementos dentro da sua problemática, quando você apresenta o seu ponto de vista, que elabora a sua problemática, e esses pontos enumerados você vai desenvolver e argumentar diretamente no seu desenvolvimento, que é a sua argumentação aprofundada. Então, nesse tipo de introdução, além da apresentação da tese e do assunto, enumeram-se fatos, motivos ou efeitos que constituirão a argumentação da dissertação. E é justamente isso que eu falei anteriormente. Espera-se, assim, que o texto, no seu desenvolvimento, detalhe cada um dos pontos enumerados na introdução. Então, aquilo que você enumerou na introdução, cada ponto desse será um parágrafo, que é justamente o que elucida em seguida. Cada argumento deve ser detalhado em um parágrafo de desenvolvimento. Vejamos. Se eu coloco 3 elementos, eu enumero 3 elementos dentro da minha introdução, é interessante que eu tenha 3 parágrafos, porque cada parágrafo eu vou colocar um elemento. Professora, eu coloquei 3 elementos, mas eu vi que em um parágrafo eu posso ligar 2. É possível? É sim. Não, mas eu só coloquei 2 elementos, 2 parágrafos, tá? 2 elementos, 2 parágrafos, porque em um parágrafo você fala sobre uma situação, no outro você fala sobre outra, ok? E aí vem um exemplo. O tema é: ainda há esperança para o problema do aquecimento global? Outro questionamento. O aquecimento global e as consequentes catástrofes climáticas têm gerado preocupação, não só entre cientistas, mas também entre cidadãos comuns. Essa é a sua tese, né? Você apresentou a sua tese e agora você vem enumerando nesse exemplo os problemas. As ações afirmativas de concessão de incentivos fiscais, 1. E a substituição gradual de matriz energética, 2. Constituem 2 importantes frentes de atuação a serem trabalhadas pelos países. Então, no texto que vem em seguida, ele vai elucidar essas 2 problemáticas enumeradas na introdução. Então, é importante vocês perceberem que essa enumeração, ela é importante não só na hora de apresentar a introdução, mas também na hora de argumentar. E eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte, a vocês e a outros que já se passaram. É melhor você fazer a introdução por enumeração ou as outras que se seguem do que mesmo a básica. Porque a básica geral ela é muito direta, então ela vai ficar muito sucinta, ela vai ficar muito objetiva.
né? Então, é importante que a introdução, ela dê margem para que o examinador tenha vontade realmente de conhecer o seu texto, tenha vontade de avaliar o seu texto. A gente passa, então, para a introdução com interrogação. Introdução básica com interrogação. Vejamos. A maioria das problemáticas, inclusive eu disse a vocês em uma das aulas anteriores, que quando não houver um questionamento direto, você o transformasse em questionamento, que é justamente o que mostra a introdução básica por interrogação. Nesse tipo de introdução, além da apresentação da tese do assunto, uma ou mais perguntas são feitas. Então, você não precisa necessariamente fazer só uma pergunta, você pode fazer mais de um questionamento. Agora, esses questionamentos têm que ser bem claros. O candidato deve atentar para que essas perguntas sejam respondidas ao longo do texto. Eu não vou jogar perguntas na minha introdução e não respondê-las. As perguntas, elas têm que ser respondidas. E aí, professora, eu posso usar pergunta retórica na introdução ou não? Interessante, né, esse questionamento. O que é uma pergunta retórica? É aquela que você pergunta e você imediatamente, obviamente, já sabe a resposta. Então, para um texto dissertativo, argumentativo, é até melhor que você use uma pergunta retórica do que mesmo uma pergunta mirabolante, né? Porque você já vai deixar claro dentro do seu texto quais são os argumentos e qual é a resposta para a sua pergunta. Agora, por exemplo, eu não vou colocar uma pergunta que eu vou responder sim ou não. Eu vou argumentar e dentro da minha argumentação, no desenvolvimento, eu vou apresentar claramente a minha resposta. Ok, gente? Então, um exemplo para isso, a gente tem o tema Viver em Rede no século XXI, limites entre o público e o privado, que foi o tema de redação do Enem de 2011. A sociedade moderna, 2012. A sociedade moderna mostra-se dependente da internet em diversas tarefas diárias. Como buscar informações ou contactar familiares e colegas? Né? Afirmando que uma das questões hoje da internet é buscar informações, né? Aí veja, será, no entanto, que todas as pessoas têm utilizado esse meio de comunicação e entretenimento de maneira inteiramente correta e segura? E aí vem o questionamento, né? Esse questionamento, ele, ao longo do seu texto, você vai respondendo. Gente, é o tipo de introdução que nos ajuda a já iniciar a argumentação dando uma resposta, mas é um tipo de introdução que requer um embasamento claro e preciso para que a sua introdução não fique vaga. Porque, por isso que ele diz que você pode fazer mais de uma pergunta. Porque se você fizer mais de uma pergunta, você pode responder uma pergunta em um parágrafo e a outra no outro. Ok, gente? Por fim, né, nós temos os tipos, a introdução com definição ou contextualização. Essa requer mais cuidado e mais atenção. A competência 2 do Enem, ela requer que o candidato ele tenha conhecimento de outras áreas. E isso, como eu falei na primeira aula online, o candidato ele precisa ter um conhecimento interdisciplinar. Esse conhecimento interdisciplinar ele tem que ficar muito bem claro. Eu não posso colocar a citação de um filósofo e não saber o nome dele. Eu não posso colocar o nome e não colocar a citação correta. Mas, enfim, essa contextualização ela se dá de forma clara e objetiva. De que forma? Ela pode ser utilizada uma palavra-chave, né? Nessa proposta de introdução, a determinada palavra-chave do tema é definida, porque aí você pode ligar essa palavra-chave dentro da sua introdução à temática e relacionar ao que eu vou explicar daqui a pouco, de modo a contextualizar o assunto previamente à exposição da tese e do tema. Veja bem, na introdução, eu particularmente
e é claro, a maioria dos professores da área de redação que eu conheço e os manuais também, eu não aconselho a colocar citação. Citação, segundo fulano de tal, isso, isso e isso. Um exemplo. Por quê? Porque a citação ela requer argumentação. Não é você citar, jogar lá no texto e simplesmente não falar mais nada. Você tem que citar e argumentar. Por que você colocou a citação daquela pessoa se o texto é seu? Você vai ter que explicar o porquê. E a introdução, ela deve ser apresentada de maneira mais clara, o seu ponto de vista. Então, professora, mas eu posso colocar uma citação argumentada com o meu ponto de vista? Poder até pode, mas aí você foge um pouco daquilo que se quer no desenvolvimento, que na próxima aula a gente vai ver os tipos de desenvolvimento, tá certo? E aí, gente, é recomendado, no entanto, que não se faça uma contextualização muito extensa, não é aquela contextualização imensa. Por quê? Porque o ponto de vista, a problemática não vão sobressair, pois é necessário dar prioridade à argumentação. Vejamos, eu disse que ia explicar em seguida. Para mim, o que mais evidencia essa introdução com definição ou contextualização, definição o próprio nome já diz, né? Você vai definir, você vai explicar o que é aquilo, ou seja, o que está apresentado no tema. Já a contextualização, eu prefiro remeter ao fato histórico. Quando você remete a um fato histórico, você vai trazer o passado ao presente. Você vai fazer essa interligação. E nessa interligação, ela se dá justamente quando você traz o fato histórico e faz a ligação àquilo que você quer apresentar do tema dentro do presente, certo? Então, é preferível que você faça a ligação histórica ao invés de uma citação de um autor renomado. Por quê? Quando você faz a ligação histórica, você traz o passado, tá ficando redundante, né? Mas é bom frisar bem, o passado ao presente. E o exemplo que se tem para isso é justamente o seguinte: os riscos do mundo digital. Olha nós aqui no mundo digital, né? Os professores que têm a linha mais tradicional e esse período agora da pandemia estão sofrendo. Mas a gente vai se readaptando, se reinventando. A partir da terceira revolução industrial, interessante, né, que o exemplo utiliza um fato histórico, como eu citei anteriormente, e é um dos fatos históricos que vocês mais utilizam nos textos de vocês. Que bom! O mundo digital começou a ser planejado e difundido. Lá vem outro elemento histórico que vocês utilizam muito também nos textos. Após a Guerra Fria, com a expansão da internet, ela se tornou acessível a milhões de pessoas em vários locais do planeta. Como todo veículo de informação que pode ou não ser influenciado por ideologias. Há perigos na internet e é preciso muito cuidado para utilizá-la da maneira desejada. Vejam bem, ele deixa claro a problemática, que são justamente os perigos da internet, mas ele evidenciou, nesse exemplo, na introdução, dois fatos históricos: a terceira revolução industrial e a Guerra Fria. Então, vejam que a ligação, ela é necessária. Professora, não apareceu aí nesse exemplo citação de nenhum autor renomado. Pois é, justamente porque isso cabe para o desenvolvimento. Isso cabe na argumentação que você vai apresentar, porque você cita e argumenta. Mas isso é só na próxima aula, hoje não, tá? Então, gente, frisando bem cada elemento aqui apresentado, a gente só de maneira bem sucinta dizer que a introdução básica, ela é direta, ela vai ao ponto, tese e assunto, pronto. A introdução básica, enumeração, ela enumera os fatos, os elementos que você vai argumentar no seu desenvolvimento. Pode utilizar 2 elementos, cada parágrafo, 1 elemento. 3 elementos, 3 parágrafos. Ou então fazer a interligação em um dos parágrafos. Introdução básica com interrogação é justamente quando você transforma a sua introdução em um questionamento. Você pode fazer uma ou mais perguntas, 2, 3,
desde que elas sejam bem respondidas. E a que eu acabei de frisar agora, por definição ou contextualização. Veja que esse exemplo que eu li, desse último tipo de introdução, ele define, ele contextualiza e ao mesmo tempo ele define, tá? Então, é importante que vocês observem bem ao ler os textos de apoio e aquele esquemazinho, né? O projeto de texto, como elaborar um projeto de texto que a gente viu nas aulas anteriores, que ele seja realmente bem pontuado para que vocês possam ter mais clareza, ter mais cuidado quando vocês vão desenvolver o texto de vocês. Por quê? A introdução, ela é a apresentação do seu texto. Se você não apresentou o seu texto bem, é muito difícil que você argumente bem e possivelmente dê uma boa proposta de intervenção. Porque, como eu falei na revisão que nós tivemos na aula anterior, quando há dúvida realmente da clareza do seu texto, quando você lê a introdução e a conclusão, que a introdução, ela apresenta o ponto de vista com a problemática, e a conclusão, ela vem com a resposta clara, com a proposta de intervenção, elas se ligam, elas ficam interligadas, certo? Então, observar bem esses pontos, esses elementos, para que a gente não tenha dificuldade na hora de introduzir. Ler muito, pesquisar bastante. E por falar em ler muito e pesquisar bastante, tem a tarefinha de casa, que agora vocês estão em casa, né, curtindo bem a família, nesse período aí necessário de cuidado. E a proposta, ela é bem interessante justamente para esse momento que nós estamos vivenciando. Porque se fala tanto da pandemia, mas se fala muito da economia também, né? E a economia é um dos grandes problemas que hoje a nossa sociedade está enfrentando com essa pandemia. Então, no livro 2 de vocês, que a gente concluiu hoje com a aula 8, tá? Tem a aula 6, a proposta 1, os impactos da disseminação. Desculpa, gente, desculpa, não é a proposta 1, é a proposta 2. Formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Como eu falei, a temática que fica hoje para vocês produzirem e encaminhar por e-mail para mim, ela é de acordo com o que nós estamos vivenciando. Repetindo, aula 6, proposta 2. Formas de organização da sociedade para o enfrentamento de problemas econômicos no Brasil. Então, que a gente possa, durante esses dias, a gente está indo percebendo que as aulas tendem a serem bem produtivas, vocês não estão em casa ociosos, então vão produzindo. Qualquer dúvida que tiverem, vocês podem falar comigo através do WhatsApp, como a gente está no grupo, né? E eu gostaria de solicitar a vocês que as produções de vocês fossem enviadas em PDF, porque fica melhor tanto a resolução quanto para a impressão, porque eu vou estar imprimindo as produções e dando o feedback para vocês, ok? Mas eu vou explicar isso melhor lá no grupinho de vocês, para vocês entenderem com a metodologia de correção, tá bom? Beijo no coração de todos, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula, se Deus nos permitir.